por que o Uruguai quer ser considerado tetracampeão mundial? Não sabe? Pois é, eu também não sabia. Eu até tinha uma curiosidade. Não sabe? Vem cá. Tudo certo, gente? Gui passando aqui hoje com um tema que eu sempre fiquei curioso em saber. Por que o Uruguai usa 4 estrelas na camisa se eles são bicampeões mundiais de Copa do Mundo? Pois é, tem aí um rolo, vamos dizer assim. Gente, a Copa do Mundo começou em 1930, né? E sabe quem que ganhou esse campeonato? O primeiro campeonato? Pois é, o Uruguai. E sabe onde é que foi realizada a Copa? No Uruguai. Por isso que existe o Estádio Centenário. O Estádio Centenário foi onde teve a Copa do Mundo, né? Onde sediou a final. O Estádio Centenário famoso no Uruguai, em Montevidéu. Eu já tive lá, é um grande estádio. Claro que por beleza ele não é belo, mas ele é histórico, né? E foi onde foi o palco da primeira final de Copa do Mundo que o Uruguai venceu a Argentina e se sagrou campeão do mundo. Primeiro título da Copa do Mundo, beleza. Mas o Uruguai venceu outra Copa do Mundo em 1950, no Maracanaço, com aquela história do Brasil, que naquela época a Copa do Mundo era diferente, não tinha esse formato de hoje em dia. Em 1950, quando o Uruguai venceu a Copa no Maracanaço, existia tal fase de grupos, né? E o Brasil e o Uruguai estavam... basicamente, acho que estavam separados por 1 ou 2 pontos. E naquela época a vitória valia 2 ainda. E o Uruguai venceu e, pelo número de jogos, o Brasil não conseguiria mais ser campeão. Por isso que aquele jogo foi dito a final da Copa, né? Que era o Uruguai e o Brasil, os 2 únicos clubes daquele grupo que poderiam ganhar por pontos corridos aquela Copa. Por isso que é o Maracanaço, porque o Uruguai vencendo o Brasil naquela época atingiu a pontuação necessária para que nenhuma seleção alcançasse ele para passar em primeiro. Ou seja, o Uruguai venceu aquela Copa do Mundo 50 no Maracanaço. Pois é, ele é bicampeão mundial. Você não tá louco. Mas por que o Uruguai, Gui, se considera tetracampeão do mundo? É uma coisa que eu sou contra, tá? Mas, enfim, o Uruguai ele enviou um ofício à FIFA pedindo que considerem ele tetracampeão do mundo por um motivo que eu ainda não consigo admitir, de verdade. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Já se inscreve e deixa o like. O Uruguai, antigamente, ele era uma seleção assim, imbatível, na época de 1920, 1930. Era uma seleção que botava medo, que era uma seleção que jogava muito bem. E em 1924 e 28 teve os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são bem antigos, bem antes de você imaginar, antes da Primeira Guerra Mundial, bem antes, bem antigamente, né? E o futebol entrou na Olimpíada, e naquela época não existia Copa do Mundo, porque como eu falei, a Copa do Mundo começou em 1930. E em 24 teve, 100 anos atrás no caso, teve a Olimpíada, e quem que ganhou a Olimpíada? Uruguai. Venceu a Suíça na final daquele torneio por 3-0. E em 28, adivinha quem ganhou de novo a Olimpíada? Uruguai. Pois é. O Uruguai é bicampeão olímpico, né? Ele é bicampeão olímpico e bicampeão do mundo. Por esse fato de antes da Copa do Mundo ser inventada, em 1930, existiam as Olimpíadas. E as Olimpíadas, como não existia Copa do Mundo de futebol, era o torneio mais importante das seleções. O Uruguai se considera tetracampeão do mundo porque venceu essas 2 Olimpíadas. Qual é a minha opinião? Sou contra isso, porque tem muita gente que pode discordar, tá? Tá bom que não existe a Copa do Mundo, mas considerar campeão olímpico um campeão do mundo de futebol, então, na minha opinião, se for considerar o Uruguai, tem que considerar todas as outras seleções. Ou seja, o Brasil seria hepta, porque a gente tem 5 Copas do Mundo e a gente tem 2 títulos de Olimpíada também, como o Uruguai, né? Aí eu entro com outro fator, um outro argumento para vocês entenderem por que eu sou contra. A gente tá falando aqui do futebol, né? Todos ou pelo menos a maioria das modalidades que estão na Olimpíada tem a sua, entre aspas, Copa do Mundo, ou um torneio mundial, vamos dizer assim. Não sei bem quando foi criado o torneio mundial do basquete ou do vôlei, mas vamos pegar o vôlei como exemplo. Vamos dizer que o torneio mundial de vôlei, eu não sei a data, tá? Mas vamos botar que começou em 1950, vamos dizer, o torneio mundial de vôlei. E, claro, o vôlei é bem mais antigo, nas Olimpíadas já tinha o vôlei antes de 1950, a data fictícia que a gente botou. Então, se vão considerar o Uruguai do futebol campeão do mundo, ou seja, campeão de Copa do Mundo do futebol, o Uruguai que foi campeão olímpico, então todas as seleções dos outros esportes têm que ser considerados campeões do mundo daquela modalidade, independente da data. Se o vôlei
como a gente falou, começou em 1950 como um torneio mundial, então todas as seleções anteriores a 1950 que venceram a Olimpíada têm que ser considerados campeões do mundo daquele esporte. Por isso que eu acho contra. Aí é um rolo muito grande, porque não é só simplesmente considerar o Uruguai tetracampeão do mundo. Tem que reaver todos os campeões depois, né, que ganharam a Olimpíada. Então vamos considerar que todos os esportes, se o Uruguai é tetracampeão do mundo vencendo 2 Olimpíadas, então todos os esportes agora. Se os Estados Unidos, que é, enfim, NBA, né, melhor basquete do mundo, então os Estados Unidos tem quantos títulos mundiais? Se considerar a Olimpíada e o torneio mundial de basquete. Eu acho contra. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Vamos tocar uma ideia. Mas a minha opinião é que o Uruguai, se for considerado tetracampeão do mundo, eu acho um erro, eu acho injusto. E aí teria que rever todos os esportes, todas as regras, né? Na minha opinião, não. O Uruguai é bicampeão do mundo porque a Copa do Mundo começou em 1930 e acabou. Porque se for abrir essa exceção, vai ter que abrir exceção em todos os esportes. Vai ter um rolo tão grande, galera, que vocês nem têm noção. Mas é a minha opinião. Deixe os comentários. Tamo junto. Valeu.